pessoal do portal Estudando Direito, tudo bem? Eu sou César Mota, professor de Direito Processual Civil, aqui no nosso curso 100% online e gratuito para a prova da Ordem dos Advogados do Brasil. Na nossa aula de hoje eu quero conversar com vocês a respeito dos recursos, especificamente sobre dois recursos do direito processual civil, recursos importantíssimos. O recurso de apelação e, do outro lado, o recurso de agravo de instrumento. Como a gente vai observar daqui a pouco, esses dois recursos eles conversam por diversas vezes no Código de Processo Civil. E por isso é importante que a gente estude esses dois recursos em conjunto. Assim a gente terá um aprendizado mais sólido, mais interessante no que diz respeito a todos os dispositivos do Código de Processo Civil que trabalham esses dois recursos no direito processual civil. Mas antes da gente começar o conteúdo específico do nosso recurso de apelação e também do recurso de agravo de instrumento, eu quero fazer um convite especial para vocês seguirem as páginas do curso portal Estudando Direito no Instagram. A primeira delas é o @cursoped, a página oficial do curso portal Estudando Direito. Uma outra página é o @oab.cursogratuito. Essa página voltada especificamente para o conteúdo da prova da Ordem dos Advogados do Brasil. E por fim, a minha página pessoal, o @CésarMMota, onde eu poderei tirar dúvidas sobre o direito processual civil e assim a gente estabelecer um contato ainda maior no que diz respeito a essa interessantíssima matéria que a gente vai começar a conversar agora, que é o recurso do direito processual civil. Então eu peço que vocês peguem o Código de Processo Civil de vocês, uma caneta, para a gente fazer esse estudo bem focado nos dispositivos do Código de Processo Civil. E aí, quando a gente vai começar a estudar um determinado recurso, no nosso caso hoje são dois, mas quando a gente vai começar a trabalhar esse recurso do direito processual civil, é interessante que a gente comece pelo seu cabimento, ou seja, em quais hipóteses eu, como operador do direito, poderei me utilizar daquele determinado recurso contra uma outra decisão judicial. E aí na apelação, você olha aí no artigo 1009 do Código de Processo Civil, que nós temos duas hipóteses em que será cabível o recurso de apelação. E aí você pode observar que uma delas está no próprio caput do artigo 1009, que é a sentença, mas a segunda está no seu parágrafo 1º, que é a decisão interlocutória, quando não for cabível o recurso de agravo de instrumento. Então você veja que logo nesse início a gente já tem um ponto de contato entre o recurso de apelação e o recurso de agravo de instrumento. Já já a gente vai saber as hipóteses em que é cabível o recurso de agravo de instrumento. Mas nesse momento eu peço que vocês segurem esse conceito. Qual é? Primeiro, cabível apelação em casos de sentença ou decisões interlocutórias quando não for cabível o recurso de agravo de instrumento. Então nós teremos essa decisão interlocutória no processo judicial e a gente precisa olhar, essa decisão interlocutória é passível de agravo de instrumento, que a gente já vai ver. Se for, somente o recurso de agravo de instrumento poderá ser interposto. Agora, se a gente olhar para aquela hipótese e afirmar que não cabe o recurso de agravo de instrumento, porque não está dentro das hipóteses previstas na lei, aí a gente vai falar
que essa decisão judicial será interposta através de um recurso de apelação. Então, agora que a gente sabe as duas hipóteses de cabimento do recurso de apelação, a gente precisa dar um passo adiante para o artigo 1012 do Código de Processo Civil. Esse artigo 1012, ele trabalha o efeito suspensivo da apelação. O efeito suspensivo, a gente lembra lá na teoria geral do recurso, e até mesmo pela sua nomenclatura, pelo seu nome, o efeito suspensivo, ele suspende os efeitos que naturalmente seriam produzidos por uma determinada decisão judicial. Ou seja, no processo civil, quando o magistrado vai lá e vai proferir e diz e tem uma decisão judicial, aquela decisão judicial, ela tem a aptidão para produzir certos efeitos jurídicos. Ocorre que o efeito suspensivo, ele suspende, ele faz com que esses efeitos naturais daquela decisão judicial não sejam aptos naquele momento. E aí, na apelação, você pode observar no artigo 1012 que a apelação tem como regra o efeito suspensivo. Assim, caso você tenha a possibilidade de interpor um recurso de apelação e esse seja interposto, como regra, haverá o efeito suspensivo suspendendo os efeitos naturais daquela decisão judicial. Só que você observa no parágrafo 1º que essa regra tem algumas exceções. Se estivermos diante de alguma das hipóteses elencadas aí nesse parágrafo 1º, não haverá imediatamente, de forma direta, atribuição de efeito suspensivo. Para que haja essa atribuição desse efeito suspensivo, o recorrente, olha só, no artigo 1012, a gente vai um pouco mais abaixo, no parágrafo 3º, ele terá de demonstrar alguns requisitos para que seja atribuído esse efeito suspensivo. Então vamos lá. Via de regra, recurso de apelação, atribuição de efeito suspensivo de forma direta e imediata. No caso das exceções, nós não teremos essa atribuição direta e imediata. Entretanto, demonstrados certos requisitos, que estão ali no parágrafo 3º, poderá, mesmo nessas exceções, ser atribuído o efeito suspensivo. E aí, dos efeitos suspensivos, a gente parte para um outro efeito no recurso de apelação. É o efeito devolutivo. O efeito devolutivo é aquele que devolve uma certa matéria, uma decisão judicial, para que outro magistrado, ou até mesmo esse mesmo magistrado que proferiu a decisão judicial, possa reavaliar aquela decisão judicial. E aí a gente tem uma importante observação no recurso de apelação, porque essa matéria que está disciplinada no que diz respeito ao efeito devolutivo na apelação também é aplicada aos demais recursos do direito processual civil. Somente não será aplicado caso esse determinado recurso, esse outro recurso, ele tenha uma previsão expressa de modo diverso. Ou seja, se o outro recurso não falar nada, a gente vai aplicar as regras do efeito devolutivo da apelação. Se ele disciplinar a matéria de uma outra forma, de uma forma diferente, aí a gente vai aplicar o dispositivo específico desse outro recurso. Mas vamos lá. Artigo 1013 do Código de Processo Civil, caput. Nesse artigo 1013, a gente tem o efeito devolutivo no que diz respeito à sua dimensão horizontal. Ou seja, a gente está trabalhando aqui que a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Ou seja, nós temos uma decisão judicial. Essa decisão judicial ela pode ser dividida em capítulos. Pode ser que o recorrente ele queira uma nova avaliação apenas
quanto a um capítulo daquela decisão judicial, ou alguns capítulos daquela decisão judicial. E se ele recorrer, se ele devolver através do efeito devolutivo apenas alguns capítulos daquela decisão judicial, esse magistrado somente poderá reavaliar esses capítulos da decisão judicial que lhe foram devolvidos. Esse é o efeito devolutivo na sua dimensão horizontal, no que diz respeito à matéria impugnada. Agora, outra coisa, a gente observa no parágrafo 1º e também no parágrafo 2º, porque aqui a gente não está mais observando o que foi impugnado. A gente está observando com qual material esse magistrado poderá reavaliar se aquele capítulo impugnado deve ou não ser modificado. E esse requisito agora, dessa dimensão, ele vai ser numa profundidade, uma dimensão vertical. Ele não vai ser rígido como a dimensão horizontal, que diz que o magistrado ele deve observar aquele capítulo específico que lhe foi devolvido. Já na profundidade, o magistrado poderá levar em conta todas as matérias que foram trabalhadas naquele processo. Então você veja que essa dimensão do efeito devolutivo, ela é mais abrangente, ela é mais ampla, de modo que o magistrado pode observar uma fundamentação que não está no recurso, mas está, por exemplo, na petição inicial, está na instrução processual ou na contestação, em todo o procedimento que foi ali realizado antes da interposição daquele recurso e que não está destacado no recurso. Mas, mesmo assim, essa matéria é devolvida para avaliação do magistrado. Então, a gente tem essas duas hipóteses do efeito devolutivo, que a gente observa de forma detalhada no recurso de apelação, mas que a gente aplica também para os outros recursos, caso esse outro recurso não tenha uma previsão expressa. E aí, a gente continua a apelação. Antes da gente passar para o recurso de agravo de instrumento, eu quero trabalhar com vocês o parágrafo 3º, porque o parágrafo 3º ele vai trazer a teoria da causa madura para o direito processual civil. E o que é essa teoria da causa madura, gente? Nessa teoria, o magistrado, ele, num caso concreto, ele teria como regra que devolver aquele processo para uma outra avaliação do magistrado que proferiu a decisão judicial. Mas por questões de celeridade, de economia processual, esse parágrafo 3º, ele diz que o tribunal deve, ou seja, ele está mandando o tribunal fazer, não há uma faculdade. Nesses casos, o tribunal deve analisar o mérito. Então, caso o magistrado esteja ali diante de uma situação que ele, em regra, poderia mandar aquele processo para uma nova avaliação do mesmo magistrado que proferiu aquela decisão judicial, se ele estiver diante dessas hipóteses, ele deve ele mesmo julgar o processo, evitando que o processo volte para o magistrado, que dê uma nova decisão judicial e aí somente volte para a segunda instância. Dali ele já resolve o processo, já resolve o mérito do processo, gerando economia e celeridade processual. Então, assim, a gente fecha aqui o que diz respeito à apelação e a gente vai para o agravo de instrumento. Lembra quando eu falei que as hipóteses de agravo de instrumento estão previstas na lei? Então, lá, no artigo 1015, ele vai dizer que cabe agravo de instrumento quanto às decisões interlocutórias que estão expressamente previstas neste dispositivo. E aí eu lembro mais uma vez, caso não estejam nesse dispositivo e por isso não sejam passíveis de recurso por agravo de instrumento, aí a gente precisa recorrer através do recurso de apelação.
e somente no momento oportuno da apelação. Nesse momento, eu lembro aqui que a apelação ela vai ser possível, cabível quanto às sentenças e às decisões interlocutórias que não são enquadradas aqui nesse artigo 1015 do Código de Processo Civil. Além disso, olha só, o artigo 1016, ele traz uma distinção muito importante quando a gente está observando o agravo de instrumento junto com a apelação. Esse artigo 1016, ele diz que o agravo de instrumento ele será distribuído de forma direta no tribunal. Ou seja, um processo está ali andando, tramitando no juízo de primeira instância, que vai proferir uma decisão interlocutória, como ele profere várias durante todo o processo. Então, essa parte não vai precisar esperar que todo esse procedimento que está ali na primeira instância acabe para recorrer. Ela, de forma direta e diretamente ao tribunal, ela interpõe o recurso de agravo de instrumento, sendo dirigido lá para o tribunal de segunda instância. Diferente do recurso de apelação, que ele é interposto primeiro no juízo onde foi proferida a decisão judicial e, num segundo momento, esse juízo remete o processo para o tribunal. Então, essa é mais uma distinção que a gente tem entre agravo de instrumento e recurso de apelação. Agora eu quero trabalhar com vocês o artigo 1019, que é um artigo muito importante do agravo de instrumento, que ele vai trazer as atribuições do relator no agravo de instrumento. Por que isso? O recurso de agravo de instrumento, a gente viu que ele é distribuído diretamente para o tribunal. E no tribunal a gente tem um colegiado. Ou seja, a gente tem mais de um magistrado resolvendo aquele conflito que foi ali atribuído a esses magistrados. Só que um desses magistrados desse colegiado será nomeado relator. E esse relator terá essas atribuições do artigo 1019 do Código de Processo Civil. E é muito importante porque a gente já vai olhar um outro recurso muito semelhante ao agravo de instrumento, mas que não se confunde com o agravo de instrumento, que é interposto contra decisões do relator. Veja só, ele está aqui, ó, é o agravo interno. Eu botei aqui porque muitas vezes a gente acaba se confundindo um agravo com outro agravo. A gente tem nas hipóteses do Código de Processo Civil 3 espécies de agravos. A primeira delas é o agravo de instrumento, que a gente acabou de ver. A segunda, o agravo interno, que é outro recurso. E, por fim, o agravo em recurso especial e em recurso extraordinário. E aí a gente olha que o agravo interno, lá no artigo 1021, ele é cabível contra essas decisões do relator. Porque ele faz com que essa decisão judicial do relator seja avaliada pelo colegiado que ele pertence. Já o agravo em respe já é uma outra dinâmica. O agravo em recurso especial e em recurso extraordinário, ele serve porque o tribunal de origem, onde esses dois recursos são interpostos, ele faz um juízo de admissibilidade, que pode ser negativo. E se esse juízo de admissibilidade for negativo, a parte pode se valer do agravo em recurso especial, se estivermos diante de um recurso especial, ou de um recurso extraordinário, se estivermos diante de um recurso extraordinário, para fazer com que esse juízo de admissibilidade, que nesse momento a gente está falando só do juízo de admissibilidade, seja revisto pelo tribunal ao qual o recurso seria remetido. Então vamos imaginar o recurso especial. Recurso especial interposto no tribunal de origem. O tribunal de origem diz que esse recurso especial não tem os seus requisitos de admissibilidade e nega a sua admissibilidade e não remete ao STJ. A parte pode se valer do agravo em recurso especial,
fazendo com que o STJ avalie se aquela decisão judicial que inadmitiu o recurso especial no tribunal de origem está correta ou não. Então, apesar desses 3 recursos terem agravo no nome, eles são completamente distintos e a gente não pode confundir. Uma coisa é o agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que a gente acabou de conversar. Outra coisa é o agravo interno contra as decisões monocráticas, ou seja, individuais do relator. E, por fim, o agravo em respe ou reste quanto às decisões de sua inadmissibilidade pelo tribunal de origem. Beleza, pessoal? Então, antes da gente acabar, eu quero ver com vocês uma questão específica da prova da OAB de 2018, que trabalhou o recurso de apelação junto com o recurso de agravo de instrumento. E agora a gente vai conseguir confirmar a importância de trabalhar esses 2 recursos de forma conjunta. Vamos lá? Olha só. José ajuizou ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos em face de Pedro. Então a gente tem aqui um processo de José contra Pedro. O juiz competente, ao analisar a petição inicial, considerou os pedidos incompatíveis entre si. E aí o que o juiz faz quando os pedidos são incompatíveis entre si? Indeferiu com fundamento na inépcia. Nessa situação, assinale a opção correta. Nesse momento a gente precisa interpretar essa questão porque ela não nos traz uma informação. Que informação é essa? Qual a natureza jurídica do indeferimento da petição inicial? Mas se formos lá no artigo 485 do Código de Processo Civil, a gente vai olhar que esse indeferimento é uma questão de uma sentença não resolutória do mérito, ou seja, aquela sentença terminativa que não resolve o mérito daquele processo judicial. E se ele é uma sentença, o que a gente acabou de ver? Que ele é passível, ele é cabível de um recurso de apelação. Então veja só, letra A fala sobre apelação, B também, C também, a D fala sobre agravo de instrumento. Então essa letra D você já pode tirar porque está incorreta. Se nós estamos diante de uma sentença, não é cabível o recurso de agravo de instrumento. E uma dica que eu dou para vocês é, numa prova objetiva de múltipla escolha, quando tiver uma das alternativas muito diferente de todas as outras alternativas, você já desconfia dessa. Claro, você precisa avaliar se aquela alternativa está correta ou não, mas você já desconfia dela. Você vê que na letra A, na letra B e na letra C, a questão está falando, as alternativas estão falando sobre apelação. E a letra B, de forma isolada, fala sobre agravo de instrumento. Então você já desconfia. E aqui, no caso concreto, realmente a letra D está incorreta, porque está falando sobre agravo de instrumento. Agora, a gente olha lá, a apelação sendo facultada ao juiz, no prazo de 5 dias, retratar-se do pronunciamento que indeferiu a petição inicial. Eu deixei de falar do efeito regressivo na apelação com vocês de forma certa, pelo seguinte, eu queria tratar aqui nessa questão. Porque no recurso de apelação, em regra, não há o efeito regressivo. E o que é o efeito regressivo? É a possibilidade do magistrado retratar-se. Só que aqui a gente tem um ponto de distinção. A gente está falando aqui sobre o indeferimento da petição inicial por inépcia. E nesse caso a gente precisa olhar, e eu peço que vocês olhem agora, no artigo 331 do Código de Processo Civil. Esse artigo ele traz uma especificidade nos casos de indeferimento. Ele traz exatamente o texto da lei que está aqui. Exatamente essa possibilidade de retratação dentro do prazo de 5 dias. E seguindo nesse mesmo artigo, a gente vai ver que ele nos traz a incorreção da letra B e da letra C. Porque não há
essa remessa direta ao Tribunal de Justiça. A gente está diante de apelação. Então, a gente acabou de conversar que na apelação há uma série de procedimentos antes da remessa para o Tribunal de Justiça. Diferente do que ocorre com agravo de instrumento, que é diretamente remetido para o Tribunal de Justiça. Então, aqui, olha só, ele fala diretamente remetido após a citação. Não é após a citação. Temos algumas outras formalidades antes dessa remessa. E na letra C ele é ainda mais agressivo. Ele diz que a apelação, sendo o recurso, será diretamente remetido sem necessidade de citação do réu. Ele é mais agressivo ainda, diz que nem a citação precisa. Isso está incorreto, porque temos as formalidades da apelação no juízo de primeira instância, que após o cumprimento dessas formalidades, esse processo será remetido para o tribunal. E isso a gente encontra nos próprios dispositivos do recurso de apelação. Então, a letra correta é a letra A, que traz essa possibilidade de retratação quando estivermos diante do indeferimento da petição inicial, e isso está lá no artigo 331 do Código de Processo Civil. Então é isso, pessoal, nossa aula sobre os recursos de apelação e agravo de instrumento. O meu muito obrigado, fiquem com Deus, vamos aos estudos.